Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a terceira lição do nosso Método Moderno de Tupi Antigo. Lição essa que se intitula Reritiba. Convido vocês então a lerem tal lição comigo que está na página 44 do nosso livro. Leiam lá então comigo. Reritiba. Vocês estão vendo aí que esta lição trata de uma localidade que está situada no Espírito Santo. Antigamente se chamava Reritiba e atualmente se chama Anchieta. Foi um dos lugares onde o padre Anchieta viveu e foi onde ele morreu no ano de 1597. Muito bem, Reritiba. Reritiba é uma palavra que significa ajuntamento ou ocorrência de ostras. Reri, em tupi antigo, é ostra e tiba é ajuntamento, ocorrência. Essa palavra tiba está presente em muitos nomes de lugares do Brasil. Ela aparece na forma tiba, na forma tuba, na forma tiva, na forma tuva ou ainda em formas nasalizadas, em indiba ou induba, ou indiva e induva. É tudo a mesma coisa. Essa palavra então ela é muito importante pela sua ocorrência nos nomes geográficos do Brasil. Por exemplo, o nome da capital do Paraná, Curitiba. Curi, em língua geral paulista, uma palavra que veio do Guarani, significa, então, pinheiro. Curitiba, ajuntamento de pinheiros, ocorrência de pinheiros, existência de pinheiros. Uma cidade de São Paulo chamada Araçatuba, ajuntamento de araçás. Araçá é uma planta que parece uma goiaba, né? Uma goiabeira, certo? Caraguatatuba. Caraguatatuba, ajuntamento de Caraguatás, uma cidade praiana do estado de São Paulo. Caraguatá é essa planta que produz um fruto muito utilizado para a fabricação de xaropes. Caraguatatuba. A palavra Boituva. Boituva, nome de um município brasileiro. Boituva, ajuntamento de cobras. Em Boituva. Pirituba. Pirituba, ajuntamento de juncos. Piri é junco. Às vezes aparece na forma reduplicada também. Piri, piri. Pirituba, ajuntamento de juncos, né? Ou uma junqueira, onde há muitos juncos. Comandatiba. Comandatuba. Comandatuba é nome de uma localidade da Bahia, que significa então ajuntamento de favas. Comandá quer dizer fava, a planta, né, que parece feijão, né, cuja vagem parece a do feijão. E tiba, ajuntamento. Por exemplo, Ubatuba, nome de uma praia brasileira, de um município brasileiro. Ubatuba, ajuntamento de Canaúba. O ubá é o nome de uma planta que fornece flechas que fornecia, né, flechas para os índios no passado. E então ela é uma planta que era muito assim importante para eles. Muito bem, vamos agora voltar para a nossa lição 3
onde nós lemos o seguinte: o índio Potim conversa com um estrangeiro que falava sua língua. Muito bem, leiam comigo então. Sheanama Reritipe Oikó. Minha família mora em Heritiba. Vejam aí então a primeira palavra que aparece, Sheanama, minha família. Vocês já conhecem essa palavra She. Pois é, os pronomes pessoais em tupi antigo também funcionam como possessivos. Então, She significa eu, quando ele é usado com adjetivos principalmente, né? E também significa meu. Sheanama. Vocês podem ver isso na página 46 do nosso livro. Vejam lá. Sheanama, família de mim ou minha família. O ne ou inde não significa tu, também significa teu, tua. Ne igara, tua canoa. Literalmente, canoa de ti. Certo? Por exemplo, Itava. O i não significa ele ou ela, mas também significa agora seu, sua, dele, dela. É um possessivo. Itava. Agora vejam que há mais um possessivo de terceira pessoa que não é um pronome pessoal. É o. O é também um possessivo em tupi, de terceira pessoa. Qual que é a diferença entre i e o? Vejam, por exemplo, vejam aqui nesta frase. Pedro vai com João para sua aldeia. A pergunta que eu faço. Ele vai para a aldeia dele mesmo ou para a aldeia de João? Pedro vai com João para a sua aldeia. Em português nós temos uma ambiguidade aí, um duplo sentido. Pode ser a aldeia dele mesmo ou a aldeia do João. Agora em tupi nós não temos essa ambiguidade. Pedro vai com João para a sua aldeia. Se a aldeia for do próprio Pedro, nós vamos usar o possessivo reflexivo o. O possessivo reflexivo o. Então, Pedro o só, João irúnamo o tape. Atenção para o emprego desse taba com a posposição P. Quando a palavra terminar em ba, a sílaba ba vai cair diante de P. Então não vai ficar tabape, vai ficar tape, na aldeia, ou então para a aldeia. Certo? Muito bem. Então, se a aldeia para onde eles vão é a aldeia que não é do sujeito da oração, então nós vamos usar o i. Por exemplo, então, Pedro vai com João para sua aldeia, para a aldeia do João. Nesse caso, João não é o sujeito da oração, certo? O sujeito da oração é Pedro. Então, nós vamos usar aí o i. Pedro vai com João para a sua aldeia. Pedro o só, João irúnamo itape, para a aldeia dele, que não é o próprio sujeito. Entenderam? Então esse o chama-se pronome reflexivo. Ele reflete o sujeito. Pronome possessivo reflexivo. Ele é um possessivo reflexivo porque reflete o sujeito. Agora o i,
ele se refere a um termo de oração que não é o próprio sujeito, certo? Muito bem, nós temos então os mesmos pronomes pessoais vão ser possessivos. E vamos ver então todos eles? She, ne ou inde, e nós temos também a forma o, quando reflete o sujeito da oração. O i não reflete o sujeito. Depois, oré, que é o nosso exclusivo, nosso, nossa, nossos, nossas, né? Exclusivo. Yandé, que é o nosso, nossa, nossos, nossas, inclusivo, inclui o sujeito. P, que quer dizer vosso, de vocês, né? E finalmente nós temos o assé. Assé quer dizer a gente, e ele também é usado como possessivo. Então, Acetaba, a aldeia da gente, quer dizer minha, sua e deles, de todos nós, né? Por exemplo, Aceanama, a nossa família, a família da gente, a minha, a sua e deles. Então ele é um possessivo universal, ele se refere a todos, em geral, tá bem? Ao que fala, ao que ouve e àquele de quem se fala. Muito bem, vejamos aí agora, vamos continuar então a leitura da nossa lição. Vejam lá o que está escrito. Sheanama reriti peoikó. Minha família mora em Heritiba. Então, Heritiba, a sílaba Bá vai cair. Heritiba Taporanga. Heritiba é uma aldeia bonita. Você se lembra do que eu expliquei, né? Um substantivo com uma sílaba átona junto com um adjetivo. Então, a sílaba átona cai diante de consoante. Então, Taporang, e como a composição terminou em consoante, nós acrescentamos o A. Taporanga, aldeia bonita. Avaetá, aipotava pupé oicó. Muitos índios moram naquela aldeia. Amon avaré avé, chetava pupé oicó. Nós estamos tratando aí de índios já missionados, de índios que estão em contato com os missionários. E foram os missionários que estudaram a língua e que descreveram a língua, que trouxeram a língua até nós, né? Sem eles, nós não teríamos o conhecimento que nós temos do Tupi antigo. Vejam, alguns padres também em minha aldeia moram. Vejam aí então que o Tupi não admite colocar possessivo na frente de qualquer palavra. Em português eu posso dizer assim: eu plantei jabuticaba no quintal. A minha jabuticabeira ou a minha árvore está grande. Em Tupi nós não podemos falar isso. Minha árvore. Todos os elementos da natureza são considerados nomes não possuíveis em Tupi antigo. Então nós não podemos colocar diante da palavra árvore, ibirá, não podemos colocar um che, um possessivo che, ibirá, não existe isso. Eu não posso colocar na frente do nome de uma ave o che. Por exemplo, dizer assim, che sabiá, meu sabiá, não. Nós não podemos, então, colocar possessivos na frente de nomes, de termos que designam elementos da natureza. Agora, eu posso dizer assim em português, ó, eu trouxe
os meninos com as mães. Em tupi nós não podemos dizer também desta maneira. Com as mães deles, com as suas mães. Por exemplo, Maria veio com o marido. Nós não podemos falar assim em tupi antigo. Maria veio com seu marido, com seu próprio marido. Entendem? Por quê? Porque os nomes de parentesco e as partes do corpo humano são necessariamente possuíveis. Então, se eu quero dizer como com as mãos, em tupi, ao pé da letra, eu tenho que dizer como com minhas mãos. Como é que eu digo? Acaru she po pupé. Pupé ele significa também com, instrumental, né? No caso não significa dentro de, significa com instrumental. Como com minhas mãos. She po pupé. Maria vai com o marido. Em tupi eu tenho que dizer Maria vai com seu marido, com seu próprio marido. Então, Maria não é o sujeito? Pois é. Maria o só o mena irunamo. Entenderam? O mena. Não posso usar um nome de parentesco assim sem o possessivo junto. Tá bem? E também nós temos aquelas coisas que são feitas pelo ser humano. Por exemplo, uma aldeia, uma canoa. Aí nesse caso eu posso usar ou não o possessivo. Por exemplo, eu moro na aldeia. A Ixé Aicó Tapê. Ou então, Ixé Aicó Xetapê. Eu moro na aldeia ou eu moro na minha aldeia. Aí é sem problema, nós podemos usar o possessivo ou não usar. Quando nós temos nomes que designam coisas feitas pelo próprio ser humano. Por exemplo, roupa, né? Aoba, eu posso dizer roupa ou eu posso dizer sheaoba, neaoba, oreaoba, certo? Aí, como é alguma coisa feita pelo ser humano, nós podemos usar o possessivo ou podemos também omiti-lo. Muito bem, ficamos então por aqui e até a nossa próxima aula.